Agora é a hora da nossa parceria e a gente fala. Hoje eu acho que é a primeira vez que eu falo com ele, Theo Takar, editor-chefe do BDM Online. Theo, me conta os destaques desta sexta-feira ensanduichada pelo feriado, meu caro. Bom dia. Bom dia, Naka. Vamos falar de guerra, né? Infelizmente, continua sendo o assunto da vez nos mercados. Nessa semana termina aí para os mercados com duas versões completamente diferentes sobre a guerra no Oriente Médio. De um lado, você tem aí um otimismo em relação à queda no preço do petróleo e uma recuperação do apetite por risco nas bolsas, com os investidores aí acreditando que Donald Trump fará o possível para evitar uma nova escalada do conflito. Do outro, a realidade do Estreito de Hormuz e do Líbano, né, mostram que um acordo de paz ainda permanece distante, né, com o Irã e o grupo Hezbollah rejeitando as condições centrais da proposta defendida pelos americanos. Enquanto Trump insiste na versão de que as conversas com o Irã estão avançando e fala até em uma possível reunião com o Ayatollah Mojtaba Khamenei, o ministro de Relações Exteriores do Irã, o Abbas Aragaki, afirma que as negociações estão paralisadas e que nenhum progresso tangível foi alcançado até agora. Um dos pontos centrais dessa discórdia está no Líbano. O mercado recebeu bem o anúncio de um novo cessar-fogo entre Israel e o governo libanês, que foi mediado pelos Estados Unidos. Mas a questão é que uma coisa é negociar com Beirute, outra, bem diferente, é obter a adesão do Hezbollah a esse cessar-fogo. O grupo, que é a principal força militar envolvida aí no conflito do Líbano, rejeitou as condições apresentadas pelos americanos e voltou a afirmar que não aceitará qualquer acordo que esteja condicionado ao seu desarmamento ou à limitação de sua presença no sul do país. O Irã também endureceu o discurso, né? A Guarda Revolucionária afirmou que não haverá estabilidade regional sem a retirada de Israel dos territórios ocupados no Líbano e condicionou qualquer entendimento mais amplo de paz ao fim das operações militares israelenses. Na prática, tanto o governo de Teherã quanto o Hezbollah demonstram que continuam longe aí de aceitar os termos que Washington tenta vender ao mercado. Isso ajuda a explicar aí uma aparente contradição observada ontem, quando a Bolsa Brasileira estava fechada aqui por causa do feriado de Corpus Christi, né? Lá fora, o preço do petróleo caiu aí de forma expressiva, apesar do Hezbollah ter rejeitado a proposta de cessar-fogo e do fato do Irã continuar falando em negociações travadas e dos combates seguirem ativos, né? Em outras palavras, os preços reagiram mais às intenções declaradas por Trump de que os acontecimentos do que de fato aos acontecimentos concretos no terreno da guerra. A aposta não é necessariamente de paz, mas na redução da probabilidade de um cenário extremo aí, envolvendo o fechamento prolongado do Estreito de Hormuz, ataques diretos entre Estados Unidos e Irã, ou mesmo uma expansão da guerra para outras frentes na região. Ainda assim, né, a distância entre a narrativa e a realidade segue bem grande. Né? A grande pergunta aí para os próximos dias é se o Trump, né, vai mesmo que quer encerrar a guerra, né? Não é se o Trump ele quer encerrar a guerra, mas sim, ele já deixou isso claro várias vezes, né? A questão é se ele vai conseguir convencer Israel e principalmente o Irã e o Hezbollah a aceitarem aí as condições compatíveis com esse objetivo, Naka. É aquela história, né, Theo? Expectativa versus realidade. Isso aí. Enquanto a gente segue com a guerra completamente indefinida, tem dado importante econômico nesta sexta-feira lá nos Estados Unidos, né, Theo? Hoje é o dia do payroll, né? O principal dado de emprego do mercado de trabalho americano. E depois aí de números fortes do relatório Jones e da pesquisa ADP ao longo da semana, a expectativa do mercado é de que o payroll mostre aí uma desaceleração gradual do emprego nos Estados Unidos no mês de maio, mas aí sem sinais de enfraquecimento abrupto da economia. O dado que sai daqui a pouco, às 9h30 da manhã, pelo horário de Brasília, ele deve mostrar uma criação de 85 mil vagas em maio, segundo a mediana das estimativas dos economistas, abaixo dos 115 mil postos de trabalho que foram abertos em abril. A taxa de desemprego deve seguir estável em 4,3%, enquanto os salários devem mostrar uma alta de 0,3%. O dado ganha ainda mais relevância, né, após a queda do petróleo e esse alívio recente no rendimento dos treasuries, aí que indicam que o mercado reduziu, pelo menos em parte, a sua preocupação com a inflação decorrente da guerra no Oriente Médio. Um resultado do payroll em linha com as estimativas tende a manter o Fed aí no compasso de espera nas próximas reuniões de política monetária. Já uma surpresa para cima no emprego tende a reforçar as apostas aí do mercado em uma alta dos juros americanos, enquanto o número mais fraco traria de volta as preocupações
sobre o ritmo de crescimento da economia americana, né? Portanto, payroll é decisivo aí para projetar as expectativas para a política monetária do Fed. As apostas do mercado, segundo aquele monitoramento do CME Group, mostram aí que o Fed não deve mexer nos juros pelo menos até outubro. Já para dezembro e janeiro do ano que vem, o mercado acredita, né, que haverá algum aperto monetário. Vamos ver como ficarão essas apostas aí após a divulgação do payroll. Fora o dado de emprego americano, a agenda hoje está bem fraca, né? Não poderia ser diferente no meio do feriado. No Brasil, o único destaque é o dado de produção de vendas e veículos em maio, que a Anfávia deve divulgar às 11 da manhã, Naka. E, Theo, a gente tem um dia mais morno assim na economia, mas não dá para dizer a mesma coisa na política, especialmente aqui no Brasil. Como é que tá o clima em Brasília? Porque as coisas continuam sendo agitadas, especialmente pelas tarifas de Donald Trump. Há um climão, né? A disputa comercial aí provocada pelos Estados Unidos está se misturando cada vez mais com a corrida ao Palácio do Planalto, produzindo aí repercussões políticas e principalmente eleitorais aí dos dois lados, tanto do governo como na oposição. O governo intensificou a sua defesa, né, contra as acusações americanas, afirmou que os argumentos utilizados pelos americanos não são legítimos, né? Os parlamentares da base governista, inclusive, desembarcaram em Washington para tentar defender a posição brasileira contra o tarifaço. Ao mesmo tempo, os integrantes do governo Trump já deixaram claro que a pressão sobre o Brasil vai além de questões já levantadas na investigação comercial e parecem atingir aí diretamente temas como o PIX e as restrições impostas às Big Techs. O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, citou aí nominalmente o Brasil ao afirmar que Washington, abre aspas, atua contra iniciativas de tributação de serviços digitais que afetem empresas americanas de tecnologia. Fecha aspas. Apesar dessa escalada retórica, o governo brasileiro ainda aposta na negociação. O chanceler Mauro Vieira afirmou que o Brasil já apresentou as respostas técnicas às acusações e espera que elas sejam consideradas aí durante as audiências previstas para o mês de julho. Um dia após recomendar aí uma tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros, né, por supostas práticas comerciais consideradas irregulares, é bom a gente lembrar que o escritório do representante comercial dos Estados Unidos, né, o STR, na sigla em inglês, também propôs uma sobretaxa adicional de 12,5% sobre a alegação de que o Brasil não impede a importação de bens produzidos com trabalho forçado. É verdade que nesse segundo caso, os Estados Unidos aplicaram essa tarifa para mais de 58 países, incluindo a União Europeia e atingindo aí muitos aliados dos americanos. Mas por aqui, caso essas medidas avancem, determinados produtos poderão enfrentar tarifas acumuladas aí de 37,5%. E tudo isso faltando aí menos de 4 meses para as eleições presidenciais. É muito barulho vindo por aí, né, Naka? Muito bem, apesar das vuvuzelas serem proibidas na Copa do Mundo, o barulho político e econômico em Washington e em Brasília, esse continua lá em cima. Esse foi Theo Takar, editor-chefe do BDM Online, com os detalhes e as informações dessa que é a agenda mais disputada do mercado financeiro brasileiro, a agenda de Rosa Riscala. Theo, obrigado pela conversa. Ótimo fim de semana, meu caro. Prazer falar contigo. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço.